Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like. E hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 20 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Explicando a pergunta, nossa vida, a nossa percepção de mundo, ela é determinada pelos nossos 5 sentidos. E Allan Kardec perguntou aos espíritos se era possível que informações nos chegassem de uma forma que iria além destes sentidos, além dos 5 sentidos. A resposta dos espíritos: sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Na verdade, até mesmo os avanços científicos mais importantes foram conquistados pela humanidade por homens que tinham muito mais do que apenas os 5 sentidos. Eles tinham uma capacidade intuitiva extremamente aguçada, tinham uma capacidade dedutiva extremamente aguçada. Quando você observa como funcionava a cabeça de Albert Einstein, Einstein nunca foi um cientista de laboratório. Ele era um cientista teórico. Todas as ideias dele nasceram a partir de teorias comprovadas na mente dele por cálculos matemáticos. Agora, recentemente, comprovou-se por uma fotografia a existência de um buraco negro. Coisas que passaram pela cabeça dele há mais de 50 anos. Uma vez perguntaram a ele qual método ele utilizava para poder descobrir, para poder ter tantas ideias. Ele dizia: eu fico todo o tempo pensando nelas. Muitas vezes eu durmo com uma ideia na cabeça que não tem solução, e quando acordo, a solução está pronta no meu cérebro. Então essas coincidências, esses detalhes, sempre fizeram parte da ação de espíritos mais desenvolvidos na nossa vida, intuindo, dando ideias que são trabalhadas, e às vezes o cientista pensa: não, isso aqui nasceu da minha cabeça, porque eu sou um gênio. Está certo que a sua capacidade dedutiva tem que ser realmente genial, mas ele sempre teve uma ajuda do plano espiritual. Olha a descoberta da penicilina, que coisa mais fantástica. Imagina antes de haver o antibiótico, que tragédia. A penicilina só foi descoberta em 1928. Antes da descoberta dos antibióticos, imagine a tragédia das infecções. Um simples machucado, ao infeccionar, quase que obrigatoriamente levava-se à morte. E olha a coincidência que levou Alexander Fleming a descobrir a penicilina. Estava no seu laboratório, ele era fanático, ele era um trabalhador incansável. E imagine uma mesa bagunçada onde ele misturava os próprios alimentos com colônias de bactérias ali em desenvolvimento, né? E comendo um pedaço de melão, o melão ficou jogado ali em cima da mesa. Imagine um cientista doido ali, né, procurando desesperadamente encontrar uma solução para um problema, não sair do laboratório. Um pedaço de melão mofou, e esse pedaço de mofo caiu numa colônia de bactérias. E ele observou que em volta daquele pedaço de mofo, as bactérias morriam. E ele, então, a partir daí, descobriu esse fantástico medicamento que nos livra de tantos problemas relacionados à infecção. Então, são coincidências, são detalhes. A descoberta da vacina, a varíola destruindo a humanidade, né? A varíola terrível, a varíola hemorrágica. Olha que coisa fantástica. Um cientista de nome Edward Jenner, no século XVIII, descobriu, por acaso, que as pessoas que ordenhavam vacas eram imunes à varíola. Ele então ficou impressionado porque as pessoas morriam em volta daquelas pessoas e elas não pegavam varíola. Indo a fundo, ele descobriu que as vacas pegavam um tipo de varíola que não as matava. E elas desenvolviam uma defesa que muito tempo depois se descobriu ser os anticorpos, e essas defesas eram passadas às pessoas através da urina da vaca.
Quando ela urinava, ela acabava respingando essa urina em quem as ordenhava. E esta urina, portando essas defesas da vaca, acabavam por defender os humanos. A partir daí, por uma coincidência, por uma observação fantástica de um ser genial, descobriu-se que se as pessoas tivessem contato com a urina da vaca, elas poderiam ser vacinadas contra a varíola. E a partir daí criou-se as vacinas, que protegem a humanidade contra as pestes que dizimaram a população humana durante séculos, durante milênios. É lógico que a presença espiritual em nossa vida é constante, Deus sempre permitiu e sempre permite. Por isso, quando Kardec perguntou, na pergunta número 20, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, a resposta dos espíritos. Se Deus julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. O complemento dessa resposta. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Excetuando-se as comunicações de ordem científica, isso acontece na vida das pessoas também, particularmente. Intervenções espirituais sempre aconteceram na vida das pessoas. Orientações do plano espiritual, pessoas que sonham, pessoas que têm comunicações com o mundo espiritual através da mediunidade, comunicações que alertam, comunicações que evitam ciladas. Às vezes nós é que não damos ouvido. E muitas vezes, dentro do âmago de nossa consciência, nós também somos alertados. Nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, o tempo inteiro nos alertando. Toma cuidado, cuidado com esse caminho é perigoso. E acabamos que nós não damos ouvidos e caímos nas ciladas, porque não temos ainda este hábito de ouvir a nossa própria consciência, de ouvir a nossa intuição. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos nos adaptando a uma vida mais espiritualizada. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado.